Sabe quando te falam que dor, sentir qualquer tipo de dor é normal? Isso não existe. E eu vou explicar por quê hoje aqui pra vocês. Gente, uma coisa é lei. Não existe isso. Ai, não, é normal sentir cólica, é normal sentir dor na relação. Não é normal, nenhum tipo de dor, né? E aqui hoje a gente vai falar de duas dores ginecológicas, né, em específico, mas nenhuma dor que a gente sente é normal. A gente não tem obrigação de conviver com nenhum tipo de dor. Então eu separei duas dores que são muito frequentes entre as mulheres e que eu quero falar com vocês por que não é normal, o que a gente deve pesquisar, né, e quais são os tratamentos específicos para cada tipo de problema. Então a gente vai começar pela dor que acho que, sei lá, a maioria das mulheres já sentiu uma vez na vida, que é a cólica, né? A cólica menstrual. A cólica menstrual é uma dor incólica do útero tal, que normalmente é quando eu tenho um fluxo mais aumentado, mas pode ser também quando eu tenho um fluxo pequeno, e que pode estar relacionada a algumas doenças ginecológicas desta mulher. Então vamos lá. Várias pessoas que eu atendo falam, eu sempre tive cólica, mas assim, passei em vários ginecologistas, todos falaram que estava tudo ótimo, estava tudo bem, e que não era para me preocupar com isso. Eu já, fico desesperada quando eu ouço essa frase. Não é normal sentir cólica, tá? Não é. E a gente precisa investigar o porquê dessa cólica, né? Essa cólica pode ser simplesmente um fluxo aumentado por uma desregulação hormonal, por um hiperestrogenismo. Essa cólica pode ser uma endometriose. E essa cólica pode ser uma miomatose. Essa cólica pode ser um pólipo. Tem milhares de diagnósticos que a gente tem que colocar aí. Essa cólica pode ser uma infecção vaginal, né? Então tem várias coisas que a gente tem que colocar, mas eu acho que o mais importante da gente pensar e sempre tentar resolver é na endometriose e no hiperestrogenismo, que a miomatose tá aí no meio do caminho também, né? O mioma também é causado por excesso de estradiol. Então, eu acho que essas doenças, então uma paciente que chega com fluxo alto, com dor, todo o ciclo, né? Na maioria das vezes na época do ciclo, tem mulher que tem fora do ciclo dor também. Então, essa paciente é uma paciente que tem que ser investigada, né? E até que se prove o contrário, ela tem alguma alteração. Então, eu preciso ver toda a parte hormonal dessa paciente. Eu preciso pedir um exame de imagem para investigar essa paciente. E dependendo do resultado, eu tenho que tratar. Ela tem uma endometriose. Vamos operar, vamos fazer tratamento clínico, né? Vamos usar um bloqueador hormonal, um antiestrogênico. Então aí a gente vai ter que ver qual que é o melhor tratamento para essa paciente. Mas ela não pode sentir dor, né? E às vezes um tratamento clínico simples de mudança de estilo de vida já melhora tanto quando é uma paciente hiperestrogênica que não tem nenhuma lesão, não tem endometriose, não tem mioma e tem cólica e tem fluxo aumentado. Às vezes uma mudança de estilo de vida simples para ela faz tanta diferença, significa tanto. Essa semana eu atendi duas pacientes que só mudaram a alimentação, iniciaram a academia e eu fiz a suplementação diante dos resultados de exames, mas que não tinham nenhuma lesão focal de endometriose, mioma tal. E quando elas voltaram na consulta, elas disseram para mim, você mudou minha vida, né? Eu nunca soube o que era menstruar sem dor, e agora eu sei. E eu tô muito feliz com isso. Então, acho que isso não tem preço, né? Nem para mim e muito menos para paciente. Você imagina o que é a qualidade de vida. Ela falou, eu consegui trabalhar, né? São pacientes que às vezes não trabalham na época da menstruação por conta da dor. Imagina uma paciente com um quadro de endometriose, o quanto isso não atrapalha, né? Então eu acho que é muito importante a gente ouvir essas pacientes, né? Às vezes são pacientes que chegam e falam, tem... E às vezes, né, o médico nem pergunta como que é o sangramento, como que é o fluxo, como que é o ciclo, tem cólica, não tem, nem há essa pergunta. E às vezes para ela é uma coisa tão normal que ela não acha que ela tem que falar. É a gente que tem que abordar, é a gente que tem que saber como perguntar para essa paciente se ela tem essa dor,
tá? Então, a cólica, não é normal sentir cólica. A gente tem que tentar tratar da melhor forma possível, tá? Fiquem com isso muito claro, assim, que eu acho que isso é muito importante. A segunda dor que eu acho muito comum e muito negligenciada também é o que a gente chama, né, o nome médico dessa dor é dispareunia, mas que nada mais é do que dor na relação sexual. Também tem vários pacientes que passam por isso, né, e que não reclamam porque elas acham que tá tudo bem e que elas têm obrigação, né, de ter relação e não sentir tanto prazer porque doeu um pouco, aí ela não consegue relaxar, não consegue, né, atingir o orgasmo e tudo mais, e que elas acham que isso é assim e acabou e vamos seguir a vida, e que elas não têm que se preocupar, e que elas não têm que procurar ajuda, porque é assim pra ela, e não é isso, né, muito pelo contrário. Existem diversos também fatores que podem causar a dor na relação, desde falta de lubrificação, infecções vaginais, sejam elas quais forem, a endometriose pode dar dor na relação, né? O vaginismo, que é uma contração involuntária, que tem um quê aí muito mais psicológico, né, do que funcional. Então você tem uma contração da musculatura sem perceber. Então tudo isso pode causar dor na relação. Então, essa paciente é uma paciente que tem que ser abordada de uma forma muito mais delicada, porque é um assunto muito tabu para muitas pessoas, que as pessoas não conseguem falar sobre isso, né? Que é difícil falar sobre isso. Mas que a gente precisa tentar resolver. Eu preciso encaminhar essa paciente para uma físio. Às vezes tem pacientes que pós-cirurgia de endometriose ficam com algumas alterações musculares mesmo, contraturas e tudo mais, e a gente tem que encaminhar para fisioterapia pélvica, para treinar essa paciente a relaxar essa musculatura, a melhorar essas contraturas e tudo mais. Então a gente tem que ter uma físio para ajudar nesse tratamento. O vaginismo também é um tratamento super multidisciplinar, além de físio, da GO, né, tem a psicóloga, né, tem uma coisa toda integrada para a gente conseguir trabalhar com essa paciente, né, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Você imagina toda vez que você vai ter relação, ter dor, deve ser insuportável, né, não deve ser uma coisa legal. Tem o laser, tem diversas coisas que a gente pode fazer, tem botox para vaginismo, então, tem um leque muito grande. O importante é a gente identificar o problema e tentar resolver esse problema, né? A maioria das coisas, o diagnóstico é clínico, né? A gente nem precisa de exame aí para ver o que essa paciente tem. E a gente consegue mudar a vida dela também com muito pouco, né? Muito pouco pra gente e muito que significa para a vida dessa paciente. Então, assim, se você tem uma dor que eu falei aqui, uma dessas duas ou até outra, e você não teve ainda um diagnóstico e uma forma de tentar resolver, não desista, procura ajuda, procura um profissional que vá pegar na sua mão, né, e ir com você até o fim. Eu acho que isso é muito importante, mas não fique sofrendo. Eu acho que isso, né, dor não é normal. Eu nunca vou cansar de falar, que nem eu falo do aborto, eu falo de dor também. A gente não pode sentir dor. Isso não pode acontecer. Então procure ajuda. Eu faço isso para dar informação para vocês. Eu acho que isso é muito importante. Quem tem informação vai até onde quiser, né? Então, e com informação a gente consegue ir muito mais além do que a gente imagina. Então, espero que tenha ficado muito claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima.